de volta hoje aqui no estúdio e conversamos sobre a relação da arquitetura no processo de aprendizagem. Maria Rosa, te interrompi com o intervalo, por favor. O professor falou da centralidade da sala de aula, né? Isso porque, na verdade, a gente tem uma concepção de que a escola é aquele conhecimento dado daquela forma, com o professor no tablado, em que todos os alunos têm que aprender no mesmo ritmo, no mesmo tempo, a mesma coisa, né? Então, eu acho que essa concepção vem há muito tempo sendo questionada. Há muito tempo as pessoas estão tentando entender que as crianças aprendem em ritmos diferentes. Eu acho que isso está muito, muito bem colocado hoje. Como que a gente faz para obedecer, enfim, respeitar os ritmos, fazer com que as crianças realmente consigam aprender do seu jeito. E de fato consegue, quer dizer, além de uma multisseriação, a gente teria um multirritmo, na verdade, hoje em dia né? A gente está tentando trabalhar, ainda é muito incipiente, está começando, mas assim, com plataformas interativas, em que cada uma escolhe, decide o seu itinerário acadêmico. Então, a gente tem experiências como na Escola da Ponte, aqui no Brasil mesmo, tem uma escola em São Paulo, a Escola Amorim Lima, que é uma escola municipal que procura fazer com que a aprendizagem seja a mais individualizada, no sentido do ritmo, do respeito ao gosto também, né, dos alunos. Mas, enfim, eu acho que como nós temos uma concepção de conhecimento e de transmissão de conhecimento, a sala de aula ainda é a centralidade. Agora, eu só queria lembrar também uma última questão, é que a escola reflete muito a hierarquia também, a forma de organização da escola, ela reflete toda uma hierarquia. Eu lembro que no Paraná, a gente fez uma discussão muito grande no sistema público, que os funcionários de escola não têm espaços na escola. Então, os funcionários de escola são sujeitos quase que invisíveis na escola, assim como o funcionário da limpeza em um prédio, funcionário de escola também. Então, você não tem uma sala para o funcionário de escola, ele vai tomar o seu café junto com a salinha das vassouras, da limpeza. E foi uma reivindicação muito grande desse segmento na escola, dizendo nós somos sujeitos escolares, funcionário de escola também educa. Às vezes está em maior contato com as crianças. Então, realmente, a gente precisa repensar algumas organizações, e é uma coisa que não é complicada de fazer na escola, garantir um bom espaço para os funcionários. Beatriz, de onde que os cursos de arquitetura se alimentam, então, para ter, colocar um problema para você? Uma série de programas por uns 10 anos para a gente entender isso. Não, depois eu queria só retomar. Vou falar do curso. Digamos assim que eu prefiro falar da educação. Isso, vai lá, eu te dou esse tempo. Mas você depois volta para a questão da formação do arquiteto, que é muito importante. A gente ainda está bebendo na Carta de Atenas, no começo do século XX, né? Forma, função. Já vou falar, então, né? Ainda a gente, a tal da caixa preta que a gente estuda, né, em metodologia de arquitetura, qual que é o significado do projeto, existe uma ideia de que você recebe, que é uma coisa criativa, que o arquiteto é um artista, e que é uma caixa preta, e que em algum momento aquilo se ilumina, e aí, por isso que ninguém deixa mexer numa parede, né? Eu fiz isso é sagrado. Então, esse desenho da arquitetura, os primeiros arquitetos eram arquitetos de reis, né? Então, a gente servia ao poder diretamente, né? Então, se você for ver na história da arquitetura e da ideia de arquitetura, ela vem para servir. O que foi o primeiro urbanista, né? Um dos primeiros, claro que a gente tem um urbanismo de outras eras, mas se você pegar da era moderna, Haussmann, ele serviu para Napoleão, que não queria ver pobre no caminho. Napoleão falou, me abre uma avenida que eu quero tudo igualzinho, né, que é o Champs-Élysées, e joga tudo para trás. E ainda bem que sobrou para trás, que é o resto da cidade medieval, que é a mais interessante. Você tem uma questão de ordem, né, na arquitetura moderna e de funcionalismo, ou seja, as coisas têm que funcionar. Então, menino, xixi é no banheiro, pentear o cabelo na sala de aula, não. Então, você tem uma série de ordens que a arquitetura precisa responder e que os arquitetos obedecem piamente. Ou seja, você tem um código de obras e você tem um negócio que a gente chama de programa de necessidades de uma escola, que é o que tem que ter numa escola, que é uma lista rígida, só que foi pensada para a escola do século XIX,
e que a gente acha que não é da nossa área questionar. Por outro lado, a gente não admite que o funcionário diga que ele quer um banheiro grande ou que ele quer um lugar para ele comer, porque isso não é função de um funcionário. Então, de certa forma, claro que você tem N cursos de arquitetura, N professores de projeto, mas de uma maneira geral, quando alguém nesse momento em alguma UFMG ou na USP estiver dando aula de projeto de escola, é uma escola padrão. Que há uma disciplina, projeto de escola. escola. Há uma disciplina, geralmente é o 3º ano, e o professor entrega, nunca diz para o aluno, imagine a escola dos seus sonhos. Não, a escola é essa. Ninguém, Tá vendo, nem Luciana? estudante de arquitetura tem o direito de fazer alguma coisa fora da regra. Agora, a regra não é divina. A regra foi feita pelo ser humano. Então, ou seja, podemos mudar a legislação, só que a gente lida com a legislação como algo naturalizado. Agora, eu acho que é preciso a gente pensar que do ponto de vista da concretização da escola como espaço construído, ela obedece a esse jogo de força. Quer dizer, não são só os arquitetos que entram nessa discussão, entra os pedagogos, entram os professores, entra a comunidade, entra o pessoal da engenharia, entra o pessoal do governo organizando, entra a economia, departamento de obras da economia dizendo o que tem. Quer dizer, é claro que não entram todos com a mesma força. Sim, quer dizer, os professores não entram com a força que tem o cara que está lá sentado na burra do dinheiro, né? Então, como eu acho que a grande questão, muitas vezes, é a gente dar mais visibilidade a esse processo, todos, né? a esses sujeitos, inclusive para que eles tenham consciência de que é possível discutir, né? Eu acho que a gente tem várias experiências em que a construção de um espaço resulta em um melhor espaço, um espaço de melhor qualidade, incorporando vários pontos de vista, não necessariamente fica mais caro, que é a grande preocupação de quem tem uma rede. Tipo uma rede grande, você vai pensar isso mesmo. Porque a nossa rede, por exemplo, em Minas Gerais, de ensino fundamental, sobretudo, era construída a partir dos anos 60, fortemente, ela obedece o modelo CARP. Né? Uhum. É igualzinho no Minas Gerais inteiro, etc. Claro, aquilo obedecia uma certa noção de uniformidade, etc., mas de custo também você tem, mas também um certo padrão. Lembrar que a construção CARP ocorre quase toda ela no tempo da ditadura, né? Então, isso também tem uma certa visão do que seja importante. Então, acho que esse jogo de força é fundamental para a gente pensar, porque senão a gente descola a concretização desse espaço, desse jogo de força, do qual ele resulta. E aí a gente perde essa movimentação que ocorre aí. Claro que nem todo mundo tem o mesmo poder, mas também não é uma racionalidade única. Eu vou só voltar assim por aqui. Mas eu queria te propor uma coisa para vocês. A gente tem aqui um exemplo concreto, quer dizer, para mostrar. E aí a gente vai nele, observa e coloca. Pode ser, na verdade, nós vamos até a cidade de Esmeraldas, aqui na zona rural de Minas Gerais. É uma experiência na Escola Estadual da Lagoa, que passou por uma grande reformulação. Nossa equipe foi lá para conferir com os alunos, com a comunidade escolar, como é que eles interagem com esses espaços e se esses espaços, na verdade, interagem com eles. Estrada de terra, gado e um silêncio pouco habitual. Nesta região cercada por verde, na zona rural do município de Esmeraldas, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, encontramos a Escola Estadual de Lagoa. O colégio conta com 3.000 metros quadrados. Aqui é difícil encontrar espaço vazio. No auditório, atividades constantes de dança e de teatro. Nos fundos da escola, mesas de jogos e uma horta se tornaram ambiente de aprendizado. Mas nem sempre foi assim. A escola era toda aberta, ela não tinha portão, ela não tinha cerca. Era uma escola muito destruída, então nós juntamos a equipe e conseguimos fazer um projeto pedagógico atrelado à rede física para poder obter a verba para mudança, para reforma e ampliação da escola. A gente teve uma primeira reforma, que foi logo em 2005. Em 2007, saiu a verba para a ampliação do prédio. Uma nova cantina, biblioteca e laboratório de informática, que também é utilizado como sala multimídia, foram algumas das conquistas. As pessoas acham assim, que é zona rural
e não precisa de certas coisas. E, pelo contrário, nós temos imensa necessidade, porque as crianças aqui, os alunos, não têm acesso a uma internet, né, uma biblioteca pública. Com todas essas informações que a gente tinha, então fizemos uma reunião, todos os professores que estavam participaram, o colegiado, foi toda a comunidade escolar. E cada um deu uma opinião, viu o que era mais necessário. Acho que o maior desafio é fazer toda uma equipe entender que se você não tiver um projeto consistente, você não vai conseguir pleitear uma verba junto com a secretaria e você não vai conseguir uma credibilidade junto a essa comunidade. A escola recebe 360 alunos do 1º ao 9º ano. Com mais estrutura, os educadores passam a ter um novo desafio. O desafio a partir de agora é nós envolvermos os nossos educandos em situações de espaço diferenciadas. Porque o recurso a gente já tem. Qual que é esse recurso? É o espaço. São bonitos, adequados e dá plena liberdade de trabalharmos da maneira que quisermos, no espaço que desejarmos. Aos alunos, cabe a tarefa de zelar pelo patrimônio. Muitas coisas bacanas que a gente aprende aqui na escola, nas hortas, a gente cuida pra gente mesmo comer, né? Aí a gente está cuidando, está pintando, está fazendo um bocado de coisa legal. Quem passou pela escola antes da reforma sente a diferença. Era bem precária a escola mesmo, não tinha portão, não tinha sala de multimídias, nem computador a gente tinha. O aluno fica até mais interessado a vir para a escola. A gente tem uma sala para cada funcionário, né? A secretaria separada bonitinho. Então, assim, a gente trabalha mais tranquila. Ela era muito pequenininha, agora é uma escola, igual vocês estão vendo, uma escola grande. Os resultados já começam a aparecer, mas o trabalho não terminou. Em 2007, o IDEB da escola ele era 3,5 e em 2009 ele foi para 4,5, às vezes subiu 10 pontos, né? E em 2011 foi para 4,8. Nós fomos muito além da meta que tinha sido projetada. Nós precisamos agora de conseguir uma quadra, né? A escola ainda não tem essa quadra coberta, que é o que está faltando, porque a gente ainda está fazendo educação física lá na lama e na poeira. Então, ajuda um pouquinho a pensar. Eu juro que eu não sabia o conteúdo. Não, e perfeito exemplo, né, que o Luciano falou, é um projeto coletivo. Interessante, eu acho, que todos esses sujeitos que o Luciano comentou, então a gente tem poder público, as políticas públicas, legislação, né, a escola em todos os seus segmentos, o conselho escolar de preferência atuando, a comunidade, a universidade estudando criticamente. Como é que a gente liga todos esses pontos? O que eu achei muito bacana desse exemplo dessa escola, que ela fala nós, uma coisa muito, né, interessante, e eles estão, você viu, a gente pleiteia verba, mas tem que estar de agradar ou atender a comunidade. Então, é bacana, a escola se coloca estrategicamente, então eu acho que esse grupo ele é amplo, mas a escola é muito estratégica e quanto mais democrática for essas decisões, porque fica claro isso, né? Todo mundo fala ali com a propriedade, a mãe, a criança, nós conseguimos, nós não... Eu acho que o que eu ia sugerir até entre a fala dos dois, que eu fui falar da arquitetura e... Não me faça mais esse tipo de pergunta, porque aí eu tenho que tomar muito cuidado também, né? Eu vim sintonizada em outro eu vim equalizada em outro canal. Mas é que essa questão disso ser um tema de currículo, né? Então, o que a gente tinha em Nova Iguaçu? Eu fui secretária adjunta lá no governo, quando Lindbergh Farias foi prefeito, a gente implantou o bairro escola, a gente universalizou a educação integral nas 110 escolas, 1 milhão de habitantes a cidade, não era coisa pouca. E foi um nascimento, a premonição do Mais Educação, né? Depois criou a escola integrada aqui em BH e aí o governo federal criou Mais Educação muito a partir dessas duas experiências, Nova Iguaçu e BH. Mas o que a gente viu lá que foi difícil assim, de realizar? Como é que quando a gente queria discutir os espaços da escola, ou inclusive currículo e outros assuntos, dispensava os alunos. E a gente pensou, como é que a gente faz com que parada pedagógica seja dialetivo? Ou seja, os professores estão em formação, os estudantes estão lá no Grêmio discutindo a mesma coisa. Ainda a gente tem uma concepção de hierarquia, de forma e organização escolar,
que quando a gente vai discutir formação de professores ou o projeto da escola, dispensa os alunos, os pais ficam pé da vida. Então, como é que a gente diz que isso é aula, que isso é currículo? Ou seja, eu estou discutindo o espaço da cidade ou da escola, isso é matéria, isso não sei como é que eu avalio, mas isso é roteiro educativo. Acho que essa que é a grande questão. Cidadania, não é um assunto a né? mais, mas é um assunto dentro do currículo, né? Como é que a gente se organiza, onde é que o nosso funcionário toma banho, isso é um problema da escola e é um problema pedagógico, né? Acho que isso seria muito interessante se a gente conseguir garantir essa inclusão no currículo e nos dias letivos dos temas que interessam a todos, porque os temas em comum, que são os transversais, continuam fora, né? Eu acho que seria um desafio. A gente não sei o coloca que do que lado vocês de lá do acham muro. disso. Bom, Agora, mas aí é a gente- incrível saber que essa escola funciona, hein? Desse jeito, eu fiquei Pois muito é. emocionada. Mas só que nós vamos para esse desafio depois do intervalo. acabei ocupando O todo tempo o é tempo, limitado. desculpa. Não tá não, de forma alguma, né? Daqui a pouco a gente volta e você continua aí assistindo o Roda de Conversa. E lembrando que você pode nos ver também pela internet, no canal do YouTube da Magistra. Basta digitar o www.youtube.com/Magistra SEEMG, tudo junto. O programa também está disponível na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o CRV. Né? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já.